Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 1h15, sexta-feira, 16 de novembro de 2012. Muita gente viajando, né? Mas tem muita gente acompanhando o nosso programa também. Eu não posso deixar de lembrar do terreno, sabe aquele buraco lá no bairro Santa Fé? Ainda continua aberto. Mas esse Tony, ele pega no pé da gente, né? Pega no pé. A gente não esquece Dos irresponsáveis. Prefeitura e Sabesp, um empurra para o outro. Quem é o irresponsável aí? Olha só, o buraco. A prefeitura disse que não tem nada a ver com esse buraco aí. Tá virando novela isso, né? E eu vou comemorar o galo. O aniversário. Vou comemorar o aniversário aqui. Olha a rua. A preocupação é com a rua que não tem calçada. Eles multam todo mundo aí por conta dessa calçada segura. Olha aí. Problema da prefeitura ou da Sabesp? O aniversário é o mês que vem, eu vou trazer um bolo aqui no programa para mostrar a pouca vergonha da prefeitura ou da Sabesp. Como a Sabesp não fala com a prefeitura, já disse, é da Sabesp o problema. Eles fazem alguma coisa para resolver o problema aí, Pedro Mariano? A Sabesp está fazendo alguma coisa? Estou fazendo nada. E a prefeitura, meu caro Pedro Mariano? Nada. É uma pouca vergonha mesmo, né, gente? Final de mandato, olha, ó, que se dane o resto, né? Eu vou te contar, eu não vou esquecer disso aqui não, vem pra dois aqui. Bom, foi enterrado hoje pela manhã, em Cachoeira Paulista, o corpo de Marcelo Santos Cardoso, de 24 anos. Ele morreu ontem num acidente grave envolvendo 3 veículos. Segundo a polícia, a colisão foi provocada por um motorista de uma Pajero. O acusado teria fugido do local, segundo a polícia, e quando foi detido pelos policiais da Rocan, ele disse que não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Eu vou só esclarecer uma coisa aqui, antes de soltar o VT, eu vou só esclarecer uma coisa aqui. Né? Disseram aí, está toda a mídia falando, que foi um delegado assistente da Receita Federal. Poderia ser um faxineiro. Se fosse um faxineiro, por exemplo, eu não gosto de discriminar ninguém aqui. Mas se fosse um faxineiro, falava assim, fulano da Silva Sauros, de 24 anos, atropelou o cara, tá preso, levou uns tapas na boca ainda e levaram para a delegacia. Pois é. Mas é um cargo maior, né? Curso superior, o delegado da Receita Federal foi levado. Eu não estou dizendo que foi ele, porque eu não estava lá. Estou dizendo que ficam malhando agora, dizendo foi um delegado. E se fosse um faxineiro, qual seria a diferença? Nós estamos tratando do caso aqui como motorista da Pajero. E dos outros 2 carros que foram envolvidos também, tinha um Corsa nesse acidente aí. Bom, a Lilian de Paula vai descrever para a gente aí, trazer alguma informação sobre o que aconteceu nesse acidente ontem. E esse rapaz aí, o motorista da Pajero, foi pego na Avenida do Povo. Fala pra gente aí, Lilian. O acidente aconteceu no quilômetro 114 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. No momento da colisão, a pista estava congestionada, o que provocou um engavetamento de 3 veículos. O motorista da motocicleta foi enroscado na Pajero e foi arrastado por uns 30 metros. E logo após, o motorista da Pajero foi embora. Evadiu-se com o veículo. Ele entrou na cidade de Taubaté e lá na Avenida do Povo, ele foi interceptado pela PM. E logo em seguida foi encaminhada ao DP de Taubaté. Bom, a voz da Lília tá tão diferente, né? Tá nasal. Quem que é hein? É brincadeira, viu? Pessoal aí também, hein, Pedrão? Obrigado, viu? Vem aqui pra câmera 1. É o seguinte, eu quero que depois, se puder cortar essa parte aí que fala, né? Se puder editar a parte que o policial rodoviário fala, como foi o acidente. É a narrativa do policial rodoviário federal. Que o sujeito foi arrastado, né? A vítima foi arrastada por 30 metros e o cara foi embora e depois foi encontrado na Avenida do Povo. Eu quero falar com o parente, o irmão dele, tá aí não?
Eu quero falar com o irmão dele, o irmão da vítima, do Marcelo, que foi arrastado. Pode ser motoboy, não importa, gente. Nós queremos aqui mostrar a realidade. A omissão de socorro é crime, não é, autoridade? Hein? Se o sujeito... Estão dizendo que eu não estava lá e nem fiz o teste de bafômetro, então eu não posso dizer, não posso julgar. Mas estão falando que ele estava embriagado também. Estão falando que ele estava embriagado. Estão dizendo aqui, o próprio policial disse que ele arrastou o motoqueiro por 30 metros. Se é um cidadão comum, tá na tranca, tá preso. A lei não é para todo mundo nesse país, né? Esse Brasil, vou dizer um negócio, né? Bom, deixa eu falar ao vivo aqui por telefone, o Maurício Cardoso Neto, irmão do Marcelo, né? Tá na linha para falar com a gente. Desculpa aí, viu, Maurício? Eu sei que é uma situação difícil, mas vocês, a família pediu, né, para a gente abrir espaço aqui, a gente abre. Tanto é que o próprio motorista da Pajero tem total liberdade de ligar aqui para a gente no nosso telefone e entrar no ar para falar a sua versão também. Fala para a gente aí a indignação de vocês com relação ao ocorrido aí, Maurício. Boa tarde. A gente está muito abalado ainda, parece que não caiu a ficha. Parece não, na verdade não caiu a ficha, né? Porque Maurício, a informação que a gente tem é que o motorista da Pajero estava embriagado. Portanto, na delegacia diz que submeteram ele a um exame e o exame deu negativo. Diz que ele não estava alcoolizado, não havia nenhuma porcentagem de álcool no sangue. Você chegou a ouvir isso, não? Eu cheguei a ouvir sim, na verdade, primeiro, né? Tem uma informação que pode até pesquisar isso daí na 190 mesmo, né, na Polícia Militar, porque ficou gravado das testemunhas, né, falando do ocorrido, né, testemunhas que estavam lá no local. Tudo que foi falado não foi inventado, foi uma coisa que aconteceu, que as testemunhas ligaram para o 190 e está registrado lá. Está registrado através porque quando você fala 190, tudo que você fala está registrado lá. Eu não quero, Maurício, eu não quero explorar muito você, né? E eu estou ouvindo aqui, né? Porque acho que é um direito da família expressar o sentimento nesse momento tão difícil, né? E de revolta também pelo ocorrido. Mas pode ter certeza que a Justiça vai apurar isso e nós estamos aqui para divulgar. Muito obrigado, viu, Maurício? O Maurício ele está sob efeito de calmante, né? A família toda praticamente sob efeito de calmante e é por isso que ele está com a voz um pouco ainda lenta, né? Está sonolento, abatido e a nossa produção, ele pediu para falar, então nós ligamos para ele aqui. Torço para que a família se recupere, né, dessa perda e que a polícia tome providência com relação a isso. A única coisa que eu fico aqui me perguntando, que já acompanhei vários casos, para os outros aí não, né? Os outros órgãos de imprensa aceitam qualquer coisa e fim de papo e tal. Eu não. O problema é o seguinte, se fosse um cidadão aí que ganha um salário mínimo, um catador de lixo, se fosse um qualquer, né, eu digo o sujeito que não teve a mesma sorte que muitas pessoas aí, estaria preso por estar dirigindo alcoolizado, segundo informações que eu não sou perito e não estive lá, segundo o que disseram aí, né, e segundo o que diz também o policial rodoviário federal ali. Fugiu do local e foi pego na Avenida do Povo. Será que passaram um pano, hein? Aí tem o cooperativismo, né? Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui, vem para a versão dele também aqui, que ele deu aí, né? Ele teve na delegacia e falou o seguinte, olha, eu não atropelei ninguém, não fugi do local e não estava embriagado, foi o que disse o motorista da Pajero. Não estava embriagado, não atropelei ninguém e não fugi do local. Então, os policiais da Rocan, vocês são mentirosos, hein? Quem que vocês prenderam ou detiveram lá
na Avenida do Povo, na cidade de Taubaté? Hein? Sei lá, deixa que a justiça resolva isso, né? Eu só acho e digo aqui em alta voz de bom som que a justiça no Brasil não funciona. Funciona pro pobre, pro cara que não tem onde cair morto. Porque se ele tem um dinheirinho e tem um grau de escolaridade maior, ele passa um pano pra ele, essa é a verdade. Vou pro intervalo, volto já já.